Boa noite, irmãos. Vamos começar então o nosso culto hoje à noite com uma palavra de oração. Pedir ao irmão Alexandre que faça uma oração para nós começarmos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em João capítulo 12. Como nós vamos ficar depois um tempo em pé, podemos ficar sentados mesmo hoje. Em João capítulo 12, versículos de 20 a 28. João 12, de 20 a 28. Vai ser uma leitura sucessiva. Eu lerei o primeiro versículo, aquele que o irmão sentir no coração lerá até o seguinte e assim sucessivamente até o versículo 28. Então, João capítulo 12, versículos de 20 a 28. Então, leiamos. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Amém, irmãos? Essa passagem sobre Jesus Cristo, sobre a conclusão da sua obra e aquilo que ele faria e que ele fez por nós, né? Então, dessa maneira, nós podemos contemplar toda a sua obra feita, principalmente porque nós já confessamos Cristo como Salvador. E dessa maneira eu gostaria de convidar aqueles que puderem ficar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 29 do hino de louvor, Ao Contemplar.
Amém? Vamos cantar também o hino de número 90, Pela Sua Graça. Amém? Podem sentar, amados. Sejam todos bem-vindos. Então nós vamos dar alguns avisos agora neste momento. Na quarta-feira nós temos culto de oração às 19h30. Então queremos que todos os irmãos participem. Vamos continuar orando pela nossa igreja, pelos departamentos, pelos professores, pelo pastor, por toda a igreja. Então, que nós possamos continuar juntos adorando o Senhor. E é um tempo importantíssimo para a igreja. Uma igreja que ora é uma igreja que cresce, tanto quantitativamente, como principalmente qualitativamente, né? Então, são das duas formas, tá bom? Não vamos esquecer, esse sábado agora vai ter a conferência de aniversário na Igreja Batista Regular Emanuel, lá no Roosevelt, às 19 horas. Então, a igreja está convidada a participar lá. Vamos dar uma força para a nossa igreja irmã. Estão prestigiando nesse dia o aniversário da igreja. Se eu não me engano, são 42 anos, não é isso? Com 42 anos, então assim, já é uma longa data, né? Na escola bíblica dominical, no domingo pela manhã, nós teremos começando às 9 horas, não vamos esquecer. Para os jovens, no dia 22, nós teremos um intercâmbio de jovens às 19h30, lá na Igreja Batista Regular do Calvário. Então aí tá a junção do Joca, do Talmidim e do Talmitins. Nós estamos fazendo juntamente com o Joca, né, que é a juventude da Igreja do Calvário. Vamos fazer intercâmbio com os jovens durante todo o ano. Então nós estamos combinando com o pastor Edson, né? Um mês será lá, o outro mês será aqui. A gente vai fazendo essa alternância aí das juventudes, para nós fortalecermos as nossas juventudes. E lembrando sempre o seguinte, que não é só na igreja local que existem jovens cristãos, e também a mesma forma, não é só na igreja local que existem pessoas, homens, mulheres, crianças cristãos, né? Então as nossas igrejas irmãs também pregam o evangelho, vivem o evangelho assim como nós. Então, para fortalecer os nossos corações, é bom nós participarmos de todos esses eventos, tá bom? Não vamos esquecer, colocamos agora, né, o folder novo, o Encontro Regional das Mulheres em Uberlândia e região, tá? Vai ser aqui em Uberlândia mesmo, na Escola Estadual Frei Egídio, ali no Santa Mônica, né? Vai ser no dia 1º de maio de 2025, das 8 às 16. Então as irmãs não estão só convidadas, mas convocadas a participarem.
né? Vai ser um tempo muito importante para o crescimento da verdadeira feminilidade. Tanto é que refletindo Cristo no cotidiano, um desafio para os dias atuais. As irmãs que quiserem participar, tem uma taxa de contribuição, que é uma inscrição, está no segundo lote já, que é de R$90, vai até o dia 10/4. Então a irmã Antonieta já mandou no grupo das mulheres da igreja, né, o folder, então qualquer dúvida pode tirar com ela, tá bom? Então só relembrando, o 42º aniversário da Igreja Batista Emanuel vai ser agora no sábado. O preletor vai ser o pastor Wallace Giuliari, né? O tema vai ser o desafio de ser igreja que ama e cuida. Então vamos lá estar com os nossos irmãos, tá bom? Então nesse momento vamos cantar o cântico Quem nos separará. Amém? O versículo do mês, Romanos 8:34, vamos ler todos juntos? Começando pela referência, né? Então vamos todos juntos. Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Romanos 8:34. Eu estou quase finalizando a decorada. Hoje eu ainda não consigo falar ele completo, mas eu queria saber se algum irmão já tem ele decorado. Algum já aventuraria a falar hoje? Não? Então olha, até quarta-feira nós temos ainda aí mais 3 dias para a gente conseguir decorar, para a gente conseguir falar ele decorado 100%. Então é um desafio que a gente faz. Olha, hoje já é que dia? Hoje é dia 9, né? Então, é isso, né? Não, hoje é 9. Hoje são 9. Hoje são 9. Então, nós temos... no mês passado, nós conseguimos concluir toda a igreja decorar antes do segundo domingo. Então, nós tivemos já o primeiro domingo, nós tivemos esse segundo agora. Então, vamos ver se antes do terceiro, a igreja já tenha decorado esse versículo, tá bom? Então, vamos batendo os nossos recordes aí a cada mês. Então, Romanos 8:34. Irmãos, nesse momento nós vamos ter os dízimos e ofertas. Estamos utilizando esse mês o versículo de Provérbios 3:9, que diz:
Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então, para aqueles que querem fazer o dizimar ou ofertar dos seus valores, então nós temos o gasofilácio aqui na frente ou o QR Code lá no quadro. Qualquer coisa também, o Carlton algum tempo atrás colocou dentro do grupo da igreja o QR Code, tá? Ou o QR Code não, a chave Pix, então caso algum irmão queira fazer, tá bom? Enquanto nós estamos ofertando, eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé, nós iremos cantar o cântico Tu me susterás, do pastor Jaime Júnior. Amém? Pedir à irmã Sônia que faça uma oração agradecendo a Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nesse momento eu chamo a irmã Franciele, que vai trazer o seu testemunho.
Boa noite, irmãos. Quando eu fui convidada pelo Atos para trazer o meu testemunho, eu já comecei a sentir o meu coração palpitar naquela hora. Fazem muitos anos que eu não falo em público, muitos anos, então Deus sempre está me capacitando, né? Para começar o meu testemunho, eu trouxe essas duas fotos. Que eu escrevi o começo, que foi lá em 1996. Esse bebezinho sou eu. E essa é a minha família. Então, nessa primeira foto, eu sou a mocinha do meio e eu tenho duas irmãs mais velhas. Então, eu sou a caçula. Na foto do meio é a gente de novo, com minha sobrinha Alice no colo da minha irmã. E minha última foto é o meu pai e a minha mãe. Essa foto faz bastante tempo, foi difícil achar uma atual. Sobre a fé familiar, eu gostaria de falar o seguinte: a minha família, ela teve uma base meio que católica. A minha família lá no princípio, na época do casamento dos meus pais e tudo. Eles não eram firmes, não frequentavam a igreja católica, mas na região onde eles nasceram, o que predominava era isso, porque eles são de uma cidade chamada Rancho Alegre do Oeste, lá no interiorzão do Paraná. E lá tinha uma igreja católica no centro da cidade. Então, praticamente todo mundo que tinha alguma fé lá era católico. E isso foi passado pra gente também. E tanto que nessa foto sou eu bebezinha, quando eu fui batizada, assim que eu nasci. E esses são meus tios, que são meus padrinhos. Eram, né? Na época. A próxima foto é sobre a minha infância. Essa sou eu na minha primeira série. A gente saiu lá, meu pai e minha mãe moravam lá no Paraná, depois eles se mudaram para São Paulo. Aí lá no Paraná tiveram minha irmã mais velha e em São Paulo tiveram a minha irmã do meio e eu. Aí lá de São Paulo, minha mãe frequentava algumas missas e tudo, a gente ia com ela, mas meu pai não frequentava. E aí quando eu tinha 4 anos de idade, a gente veio do nada, surgiu na cabeça do meu pai vir para Uberlândia, do nada. E aqui a gente passou cerca de 3 anos frequentando uma igreja carismática. A gente fazia todo o esforço do mundo para chegar lá, a gente tinha vez que ir a pé. Eu acho que a igreja era lá no Martins e a gente morava no final do Jardim das Palmeiras. A gente ia a pé para não perder nenhuma... Eu acho que era chamado de missa também, eu não sei. Então era complicado, a gente pegava van bem cedinho para conseguir ir. Isso, apesar do ensino não ser o correto, como a gente sabe, né, segundo as escrituras, mas foi uma base, porque lá foi ensinado, mesmo que pinceladas, foi ensinado a escritura em si, né? A história de Noé, a história da criação e tudo, e foi importante. E passamos esses 3 anos lá e com 7 anos a gente... Essa foto eu acho que eu já tinha mais de 7 anos, essas fotos, mas foi quando eu tinha 7 anos a gente começou a frequentar uma igreja batista. E meu pai, ele estava passeando, a gente mudou de casa, né? Aí meu pai estava andando, ele viu a fachada numa igreja batista, ele achou muito bonita e falou assim, vamos vir um dia aqui pra gente conhecer, né? E tudo que a gente conhecia era da igreja católica, né? Então a gente se apaixonou, porque ali era passado o evangelho de verdade, né? E aqui nessas fotos a gente está no culto no lar, na casa de um dos irmãos. Eu sou essa com a faixa das meninas superpoderosas na cabeça. Aí tá toda a minha família, graças a Deus, a gente servindo a Deus. Para falar agora da minha conversão em si. Eu passei desses 7 anos até os meus 15 anos ouvindo o evangelho. E eu não, eu acreditava no que estava na Bíblia, mas eu não tinha recebido o toque do Espírito, não sei, o toque do Espírito Santo está sempre ali, né? Mas eu não tinha aberto meu coração para isso, eu ainda não tinha entendido a verdade do Evangelho. Então, num culto de oração, numa quarta-feira, o pastor, ele trouxe foi tão profundo o estudo sobre a mensagem da salvação, que naquele momento foi
me tomou não sei o que aconteceu, foi o Espírito Santo, né? Eu não quero chorar. E naquele momento, eu comecei a chorar do nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu cresci, né, praticamente, desde pequenininha, eu fui ouvindo do Evangelho. E naquele momento eu senti a culpa do caso. Eu senti que algo diferente aconteceu dentro do meu coração. E dali para frente, eu sentia que eu não estava ali só para aprender a história de Noé, a história de Eva e Adão. Eu estava ali porque minha vida foi transformada. E a partir daquele momento, eu decidi que a minha vida ia ser para o Senhor. E eu ia me tornar, ia ser um exemplo, né, onde que eu fosse. E basicamente é isso. Foi um toque que eu senti naquela mensagem. Por isso que eu acho importante, por exemplo, os adolescentes que vêm aqui na igreja, que estão sempre escutando o Evangelho, a gente não pode desistir deles hora nenhuma, porque a gente não sabe quando que vai vir esse toque verdadeiro. Eu levei 15 anos. Vai passar. Eu estava tentando não chorar, mas é difícil. Então eu trouxe 2 versículos que eu achei que são os que me marcaram, que é o Filipenses 3, de 13 a 14, fala o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E em Salmos 33, de 20 a 22, fala o seguinte: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, antes de tudo, eu não sabia qual era o destino da minha alma, antes da minha conversão. Porque para mim era como se eu acreditava assim que aconteceram as histórias da Bíblia, mas aquilo não tinha uma aplicação para a minha vida. E a partir do momento da minha conversão, aquilo veio mudar totalmente a minha história. Aí, continuando, isso me possibilitou encontrar o meu digníssimo, porque graças a Deus, a foto do nosso casamento e a maior bênção que a gente teve na nossa vida, né? Nossas 2 princesinhas, nossas 2 bênçãos, que graças a Deus a gente está criando elas segundo a vontade de Deus. A gente não consegue fazer tudo, o perfeito, né? Mas o máximo que a gente consegue fazer para elas seguirem esse caminho também, a gente faz. E eu gostaria de falar para os irmãos sobre esse hino. Foi um hino que marcou muito a minha conversão. E queria só trazer uma explicação sobre esse hino, que muitos já devem saber. Ele foi composto por Sarah Flowers Adams, em 1840. E ela compôs esse hino quando ela estava passando por um momento de doença. Ela estava passando um momento de provação muito grande. Então, ela compôs a letra desse hino. E também a gente conhece ele pelo Titanic, pelo filme Titanic, né? Que naquele momento que o navio está afundando, mostra os músicos tocando esse hino. E esse hino, toda vez que eu canto ele, eu choro. Eu vou tentar não chorar. Ele é magnífico, porque ele fala assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, a gente pode estar com a cabeça aqui no mundo, todos os dias a gente pode estar pensando no nosso trabalho, pensando nas coisas daqui, mas a gente tem sempre que procurar estar perto de Deus. A gente não pode esquecer jamais disso. Então, a minha proposta seria a gente cantar esse hino a capela, porque eu amo cantar esse hino a capela e eu acredito que vai ser maravilhoso. Eu gostaria de pedir aos irmãos que cantem com o coração mesmo, tá? Então vamos começar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Amém? Vocês precisam parar com isso, hein? Faz a gente orar toda vez. Mas é muito bom, né? A gente vê os modos de conversão. O método de conversão sempre é o mesmo, pela palavra de Deus. Mas a forma como ela é feita no coração de cada um é diferente. E isso é uma bênção, não é verdade? Então, Deus tem trabalhado no coração de cada irmão. Então, nesse momento, eu convido o pastor Jamil, que trará a mensagem do Senhor para nós. E as crianças irão sair com a tia Esther. E eu vou pedir que os adultos hoje, e os adultos, adolescentes e jovens, fiquem todos aqui. E somente a Esther com as crianças saiam, tá bom? Boa noite, irmãos. Saindo aí? Muito bem, irmãos. Eu quero dar notícia da tia Tutu. Ela tá ficando lá em cima, porque o caso do dedo ainda não tá bom ainda 100%. Já tá melhor, mas ontem caiu uma caneta no mesmo dedo. E ela sentiu muita dor, então ela resolveu ficar ainda de repouso para ver se quarta-feira, se Deus quiser, ela já esteja aqui. Mas se não, ela vai ter que guardar o repouso para recuperar 100%. Tá bom? Então vamos agora, irmãos, abrir nossas Bíblias, Romanos 8:34. Vocês já ouviram falar desse versículo? Romanos 8:34. E aqueles que puderem ficar em pé, vamos falar desse versículo. Pronto? Diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como é que está na ACF? É assim mesmo? Não, né? Aqui é atualizado, eu acho, para não confundir nós. Mais ou menos é igual, né? Mas eu quero dar uma dica aqui para os irmãos, porque esse versículo caiba mais na sua mente, faz mais fácil para você memorizar. Então ele tem a pergunta e depois tem 4 argumentos, certo? E esses 4 argumentos você vai repetir eles, você vai ver como é que é fácil você memorizar. Quem os condenará? Aí os 4 argumentos, está pontuado aqui na apostila, ó. Foi Cristo quem morreu por nós. Segundo, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Terceiro, o qual está à direita de Deus. E quarto, e também intercede por nós. Todas essas 4 pontos aqui são ações de Cristo, ou ações que Cristo foi objeto dela. Por exemplo, foi Cristo quem morreu por nós, a ação de Cristo. Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Aqui, pode ser que ele sofreu a ação, né? Então ele foi ressuscitado. O qual está à direita de Deus. Então Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa passagem, irmãos, nós já estudamos a semana passada os 2 primeiros pontos, que foi Cristo quem morreu por nós e sobre a ressurreição, ou quem ressuscitou dentre os mortos. Então nós vimos que esse versículo está junto com o versículo 33. O versículo 33, ele fala de acusação. Irmãos, vocês vão ouvir a pregação em pé, podem se sentar, desculpa. Nós oramos? Não, vamos orar então. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós passamos e vamos passar aqui. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos lá. Esse versículo está
junto com o versículo 30 e 34, tá? Junto com o versículo 33. O versículo 33 também faz uma pergunta: quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? E a resposta também é Deus quem justifica. Então ali no versículo 33 fala de uma ação de Deus o Pai, certo? E no versículo 34 todas as coisas que há do argumento aqui é relacionado a Deus o Filho. Então Deus Pai é quem justifica, aí Deus Filho é quem morreu por nós, quem ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, intercede por nós. Então este aqui, então, é a diferença entre um e outro. Eles estão relacionados entre si porque eles estão falando de acusação e condenação, que praticamente vem a acusação e dependendo da acusação há uma condenação. Nós vimos semana passada que se olharmos para nós mesmos, a acusação procede, certo? A acusação e até mesmo a condenação, certo? Mas o argumento não mas olha, a pessoa está esforçando, a pessoa ela está vindo à igreja todos os dias, ela está orando, você está vendo ela orar lá, está vendo ela se esforçar, ela está servindo a Deus, ela está estudando a Bíblia todo dia, ela está lendo a Bíblia. Esse não é argumento, porque esse argumento não vai servir. Ele só serve para nos condenar, porque nós, por mais fiéis que nós sejamos, não é suficiente para nós estarmos livres de acusação ou de condenação. Porque podemos ser o crente mais fiel do mundo, podemos ser daqueles crentes que realmente foram, Deus usou grandemente. Se você for ler alguma das histórias missionárias, você vai ver como Deus às vezes usa poderosamente algumas pessoas, porque eles confiavam muito em Deus. Vamos dar um exemplo de George Miller, por exemplo, que era um homem de fé, um missionário que resolveu confiar só no Senhor e não pedir nada para os homens. Então ele simplesmente não fez nenhum pedido para os homens. E quando alguém chegava para ele, assim, eu vou doar isso aqui, como aconteceu o caso quando uma viúva perdeu o marido e tal, ela quis doar uma área lá para ele poder fazer o orfanato dele, orfanato que ele queria montar. E ela falou assim: não, vou fazer assim, você pode orar durante tantos meses, eu não me lembro mais quantos meses, e se depois disso Deus ainda tocar no seu coração, se é isso que você quer, então você faz a doação, para que ela não desse aquilo por motivo, por emoção, por alguma coisa assim, para ter certeza que era a vontade de Deus. E depois desse prazo que ele deu, ela foi e doou. Então, homens assim, nós pensamos, olha, esses homens são, mas mesmo assim, nada justificaria e deixaria deles serem condenados. Então, somente a obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o argumento aqui é a obra do Senhor Jesus Cristo, porque somente aquilo que Ele fez é que pode nos livrar da condenação, certo? Porque mesmo que nós tivéssemos sido justificados por Deus, que Deus me declara justo, certo? Mas há tantas coisas em mim que me levam à condenação. Então o Paulo está dizendo assim, olha, quem pode condenar? Antes foi Cristo quem morreu. Então nós estudamos semana passada a importância da morte de Cristo, e nós estamos identificados, estamos unidos com Cristo na sua morte. Então aqui entramos dentro da doutrina da união com Cristo. Quando Cristo morreu, eu morri com Cristo. E também antes foi Ele quem ressuscitou dentre os mortos. Então Cristo, quando ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Vimos a importância da morte, a importância da ressurreição. Esta é a base do Evangelho, aquilo que Paulo coloca ali no 1 Coríntios capítulo 15, a respeito do Evangelho. Veio anunciar o Evangelho
que antes vos entreguei. Daí ele fala desse evangelho que Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou, ao terceiro dia foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então daí ele coloca então o evangelho, morte de Cristo, ressurreição, certo? Que essa é essencialmente falando do evangelho. Então a morte de Cristo foi a vitória contra o pecado, a ressurreição de Cristo foi a vitória contra a morte. A ressurreição foi a vitória contra a morte. Então nós temos então duas coisas. Agora nós vamos entrar na terceira declaração. O qual está à direita de Deus. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nesse início, porque eu vou entrar num assunto que aparentemente não está aqui. Eu vou estar falando sobre o Espírito Santo. Então quero que vocês acompanhem meu raciocínio para vocês verem que tem tudo a ver. Então tenta acompanhar meu raciocínio, ou tenta acompanhar o que nós vamos estar argumentando aqui. Então quando ele fala assim, está à direita de Deus, nós devemos lembrar de tudo o que ele fez por nós. Estar à direita de Deus requer que o Pai aceitasse o pagamento por ele. Então aqui é muito importante. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Ele ascendeu aos céus, ele foi assunto aos céus, ele foi elevado às alturas. E ele foi para os céus. Deus o recebe, Deus aceita o pagamento. Então Deus o coloca à sua direita. Então isso é muito importante. Porque se fosse feito um pagamento e esse pagamento não fosse aceito, também não seria, não cumpriria, e haveria alguma coisa que poderia nos condenar porque não foi aceito por Deus. Então Deus o aceitou e coloca à sua direita. Então, em outras palavras, Deus o glorificou. Então Deus restaurou com a glória que ele tinha antes dele se encarnar. Ele foi restaurado. Ele fez essa oração lá em em João 17. Ele fez essa oração para que Deus o colocasse na glória que tinha antes, e Deus respondeu essa oração. Então o colocou naquela mesma glória que ele tinha antes. Mas aí tem uma coisa muito importante. Quando ele estava conversando com os seus discípulos, então ele falou o seguinte: é importante que eu vá, porque se eu não for, eu não enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Então aqui está a importância aqui dele ter ido para os céus, de ter sido glorificado e de estar com Deus e ter enviado o Espírito Santo. Então, nós precisamos então entender que ser colocado à direita de Deus, ser restaurado a sua posição antes da encarnação, é muito importante. Então, gostaria que nós lembrássemos então de uma passagem que diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou, isso aqui está em João, capítulo 7, versículo 37 em diante. João 7, 37. Veja que quando Jesus começa a falar para os discípulos. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele está falando aqui, quem crer nele vai fluir rios de água viva. E ele vai explicar aqui o que é isso. Então, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Esta passagem é muito importante, é chave para nós entendermos.
Então está dizendo o seguinte, ele falou sobre isso, quem crê nele, ia fluir do seu interior rios de água viva. João explica que isso está se referindo ao Espírito Santo, que ele haveria de enviar. Até aquele momento eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Mas eles tinham o Deus conosco, que era o próprio Filho, estava com eles. Deus estava com eles. Mas ele falou assim, olha, se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito Santo. Eu vou e vou enviarei. Então, é importante nós entendemos aqui que é imprescindível aqui alguma coisa que precisa acontecer. Aqui diz que o Espírito Santo não fora dado até aquele momento, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Qual que é a condição para que ele enviasse o Espírito Santo? Ele tinha que ser glorificado, certo? Então ele não tinha sido ainda glorificado. Então lembra, ele esvaziou-se da sua glória, ele encarnou, veio como homem, então ele não estava na sua glória, ele se esvaziou daquela glória, ele não deixou de ser Deus, mas como homem ele viveu 100% como homem. Então aí quando ele faz a obra dele, vence a morte, vence o pecado, vence a morte, ele é levado às alturas, e ali então que vai acontecer a sua glorificação, a restauração dele na glória que ele tinha antes. Então ali, nós temos também em João 14, essa promessa, 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então aqui ele faz essa promessa, ele sabia que isso ia acontecer, ele sabia dessa necessidade. Por que eles precisavam do Espírito Santo? Então nós estamos vendo algumas passagens importantes para nós entendermos isso. O João 16, versículo 7, nós temos outra promessa. Eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, aqui a necessidade do Espírito Santo também é para convencer o mundo do pecado. Nós não podemos convencer as pessoas do pecado, certo? Não tem como você convencer. Vocês estão vendo aqui pelo testemunho que as pessoas ouvem, mas somente quando o Espírito Santo toca em seu coração, quebranta seu coração, que a pessoa tem as condições para poder crer, certo? Então a ação do Espírito de Deus faz com que aquelas pessoas creem em Deus. No livro de Atos, nós temos registrado então a vinda do Espírito Santo, e Pedro vai explicar na sua primeira pregação. Então, ele, cheio do Espírito Santo, explica o que estava acontecendo na descida do Espírito Santo. Então veja, a descida do Espírito Santo, quando ele veio, não foi nada sutil, não foi uma coisa simples. O que aconteceu? O que está acontecendo com você? Acho que eu devo ter recebido o Espírito. Não, foi uma coisa bem fácil. O que aconteceu? Então veja bem, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, houve um som, como um vento impetuoso, um som como um vento impetuoso, um som parecido com um vento. Os irmãos, então não era um som de uma voz, era um som parecido com um vento, o vento impetuoso.
e encheu toda a casa. Eu não sei se vocês entendem o que é isso. Talvez aqueles que já foram no cinema, quando tem aquelas coisas assim, o som enche lá todo o cinema, de forma tal que você sente o que está sentindo, porque o som encheu ali tudo. Eles sabem fazer isso de uma tal forma que você chega a participar até das coisas, ainda mais quando é em 3D, né? Então a coisa fica mais real então ainda. Então mais ou menos isso. Mais ou menos só para a gente entender, não sei se foi isso, né? Só para a coisa mais que a gente tem para entender, talvez seja isso. Então, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, eles estavam sentados, isso aconteceu. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, línguas como de fogo. Então, por que essa separação, línguas como de fogo? Então, é uma coisa que às vezes nós não entendemos, mas eu já vi desenho de pessoas colocando uma coisa assim, como fogo aparecendo assim, ó. Mas está falando de línguas. Línguas, é a pessoa falando. Nós vamos ver aqui que eles estavam falando, né? Línguas como de fogo. Pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, eles foram a tal ponto cheios do Espírito Santo, certo? Usa a palavra cheios, né? Possuídos pelo Espírito Santo. Então, cheios mesmo do Espírito Santo, que eles passaram a falar outras línguas. Que línguas eles falaram? Certo? Aqui no livro de Atos, você pode ler lá, eram línguas conhecidas. 14 línguas, eles mencionam até as línguas que eles falaram. Mas como é que elas se manifestaram? Elas se manifestaram, nós estamos ouvindo, como que alguns estão ouvindo, nem todos estavam entendendo, nem todos entendiam, mas a maioria entendia. E a maioria entendia quê? Porque falava na língua que eles falavam. 14 línguas diferentes. Ali é importante nós entendermos que estavam reunidos pessoas de várias nacionalidades ali. Era no momento da festa ali. Então, várias pessoas vieram. A igreja nasceu mesmo no dia de Pentecostes, é um dia de festa para os judeus, e juntava muita gente. Então, ali, tendo muita gente ali, então tinha gente que vinha de várias nações, que falavam várias línguas. Certo? Então, essas línguas eram línguas conhecidas, que foram faladas naquele momento ali. Então, eles ouviram aquele sinal, aquele som como de vento e tal, as línguas distribuídas entre eles. Então, o que eles estavam falando? O que era o conteúdo das línguas? E glorificavam a Cristo. Glorificavam a Cristo. Então, eles estavam dando glória a Deus. Estavam glorificando a Deus. Então, é importante. Por isso que Paulo, quando vai falar sobre línguas, só haja intérprete. Porque se uma pessoa está falando lá na época de Paulo ainda tinha línguas ainda, né? Então, se a pessoa está falando lá e não tem intérprete, então, às vezes a pessoa está blasfemando, está falando contra Deus, e o outro desavisado vai lá, glória a Deus, amém. Você não pode dar glória, você não pode falar amém se você não sabe o que está sendo dito, certo? Porque você pode estar falando amém, Jesus é anátema, você fala amém. Bom, ele não é isso. Jesus não é. Pelo contrário, ele é bendito, certo? Muito bem. Então isso é exatamente o que tinha acontecido lá, quando Jesus falou lá, João 17,5: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então veja bem, essas línguas vieram, o Espírito Santo veio, Pedro então pega a palavra e começa a explicar o que estava acontecendo.
ele começa explicando, partindo da profecia de Joel. Joel capítulo 2, então ele começa a falar que estava acontecendo o cumprimento ali. E Joel profetiza que as pessoas iam falar em línguas, e assim ele fala, derramarei, o versículo 33 fala assim, derramarei o meu espírito nos últimos dias, certo? Seria isso. Agora no versículo 33 de Atos, do capítulo 2, Pedro vai explicar. Ele diz assim, exaltado, está falando de Jesus Cristo, exaltado, pois, à direita de Deus, certo? É o mesmo que está falando em Romanos. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Quem derramou o Espírito Santo? Quem foi? Cristo. Tá? Foi Cristo. Derramou isto que vedes e ouvis. Tendo recebido a promessa do Pai, estando assentado à direita de Deus, derramou isto que vedes e ouvis. Os irmãos entenderam a ligação que tem? Ele está assentado à direita de Deus com a vinda do Espírito Santo? Todos compreenderam? Então tem tudo a ver, certo? Então aí vocês não podem ficar, quando eu estiver falando do Espírito Santo, mas o que isso tem a ver com o texto? Tem tudo a ver, certo? Então só para a gente entender então. Então, cumpridas todas as exigências de Deus para o envio do Espírito Santo, Deus o envia. Para quê? Então nós já vimos um versículo aqui que é para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, convencendo o pecador do seu pecado, e convencendo que tudo foi pago, convencendo de que ele é pecador, que precisa se arrepender e que tudo foi pago. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo me convence do pecado. Eu sou um pecador, eu sou merecedor de condenação. Aí o Espírito Santo fala assim, olha, mas se você é merecedor, você realmente merece ser condenado. Mas o juízo já foi feito, a justiça já foi feita. Porque aí a ira de Deus caiu sobre o Filho. Então aqui a ira de Deus que deveria cair sobre mim, caiu sobre o Filho. Ele pagou o preço. Então o seu papel de mediador, substituto, ele ficou no meu lugar. Ele pagou o preço, certo? Então foi pago o preço. Então o Espírito Santo vai me convencer da morte e da ressurreição e as implicações da sua morte e as implicações da sua ressurreição. Por que ele morreu e por que ele ressuscitou. Eu já expliquei isso, eu não vou me delongar nisso de novo. Tá certo? Então o Espírito Santo vem primeiramente fazer isso. Essa obra do Espírito Santo, aqui ele vai usar os incrédulos. Certo? Ele vai usar o incrédulo, desculpa. Ele vai fazê-la nos incrédulos. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é essa obra que vai fazer. Então quando você vai evangelizando, ele vai também atuando junto. Por isso que é importante todo programa de evangelização, quando você vai pregar o evangelho para alguém, que você tenha um momento de oração, que você ore, que você busque a Deus, que você clame a Deus pela salvação das almas. Amém? Então, exaltada a destra de Deus, então derramou isso que vedes e ouvis. Cumprida todas as exigências, então Deus faz isso. Segundo lugar, Deus ensina-nos e nos faz lembrar de todas as coisas que Ele tem dito. Então, essa também é uma obra do Espírito Santo. Ele me faz lembrar. Então, o Espírito Santo, ele me faz lembrar. Mas lembrar não é só questão de memória. Se está registrado, se eu tenho interesse, eu vou lá, memorizo, eu posso me lembrar. Mas é diferente você lembrar sendo convencido pelo Espírito Santo e você lembrar por sua cabeça. Uma coisa é você lembrar intelectualmente. Você pode saber toda a doutrina, mas se você lembra porque o Espírito Santo te mostrou e te convenceu, é outra coisa. Você vai lembrar com poder, tá? A toda a verdade. Então, você vê uma verdade mostrada pelo Espírito Santo de Deus,
você realmente vai ter uma outra visão, um quebrantamento mais profundo. O Espírito Santo também se torna o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, Efésios 1,14. Nós já estudamos também sobre o penhor, nós vimos ali que ele se torna a garantia de Deus. Quarto lugar, ele é aquele que batiza no corpo de Cristo, que é a sua igreja. 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e 14. Então, o Espírito Santo é que me coloca na igreja. Alguém leia para nós esses dois versículos, se estiver sendo favor. Capítulo 12, versículo 13 e 14 de 1 Coríntios. 12, 13 e 14. Quem achou, leia rapidamente, fazendo favor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 e 14. Alguém pode? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado viver um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se um pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ok. Pois por um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós somos colocados no mesmo corpo. Isso também é uma coisa importante, porque havia aquela separação que havia entre judeus e gentios. Deus fala assim, não tem agora essa questão de separação entre nações. Todos os convertidos vão estar unidos num só corpo. O Espírito Santo que faz isso. Todos somos irmãos, certo? Unidos em um só corpo. Então isso aqui é importante que nós lembremos desta verdade. Também Ele é o que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Já estudamos sobre isso, está aqui no 1 Coríntios, Romanos capítulo 8. Ele habita em nós, sendo então Deus em nós, diferente do que Deus conosco. Ele não nos deixou órfãos. Agora Ele manda-nos a terceira pessoa. Nós temos a terceira pessoa. Ele é aquele que nos dá poder para testificar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não teríamos poder. A igreja não teria crescido. A igreja não... ela teria... provavelmente ela teria acabado no primeiro século. Certo? Se não fosse a obra do Espírito Santo. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então ali fala bem claro, onde? Em toda a Judéia, Samaria e os confins do mundo. Isso foi cumprido, certo? Então já no tempo dos apóstolos já estava sendo cumprido, a igreja já estava espalhada nos fins do mundo, né? Tanto é que Paulo escreve uma carta aos romanos. A igreja já tinha chegado lá em Roma, já no tempo da vida do apóstolo Paulo, certo? Muito bem. Ele é quem nos enche e dá-nos o poder e a autoridade para testemunhar, ficando nós sob o controle do Espírito Santo. Então, cheios do Espírito Santo, nós podemos então testemunhar com muito mais poder, com muito mais coragem. Então, Ele é quem nos enche. Enchei-vos do Espírito, essa é uma ordem que foi dada. Seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, estar assentado à direita constitui então uma parte vital da nossa salvação. Por quê? Pois prova a vitória de Jesus, a aceitação do Pai, do preço pago e o envio do Espírito Santo para dar continuidade à sua obra. Então, o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que me fez confiar nele, crer nele como seu único e todo suficiente Salvador. Certo? Esta foi a obra que Deus fez. A obra do Espírito Santo na minha vida. Então, graças à ação do Espírito Santo. Então,
Essas coisas são importantes, tudo isso é importante. Então, tanto a morte, a ressurreição, estar assentado implica também nesta obra e ação do Espírito Santo de Deus. Então, o preço pago por Deus, então, o assentar à direita é um constituinte vital, prova a vitória de Jesus, envio do Espírito Santo, a continuidade da obra da igreja. Estar assentado à direita de Deus faz-nos perseverar, pois a sua salvação é completa e não tem nenhuma lacuna, não tem nenhum ponto falho. Ninguém pode nos acusar, porque Ele fez a obra completa e Ele colocou Deus em nós como penhor, como segurança. Deus está em nós. Ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode tirar Deus de nós, certo? Ele está em nós. Então isso é a grande, maior segurança que nós temos. É um penhor que Deus nos dá, certo? Maior segurança do que essa não há. E a quarta ação do Filho, para nos dar a segurança e a certeza da salvação, é que Cristo está intercedendo por nós. Quem melhor poderia ser o nosso intercessor do que o próprio Cristo? Então, Ele é o nosso mediador, intercessor, que está intercedendo para o Pai. E veja, quando Ele intercede por nós, Ele não usa argumentos de que, mas se você conhecesse o coração dele, você ia ver que ele é sincero. Esse argumento não tem validade. Se você conhecesse o coração dele, você ia ver que ele está condenado. Ele merece sim. Se conhecesse meu coração. Então, se eu for basear em qualquer coisa, eu vou me sentir condenado. Entendeu? Eu vou me sentir que eu sou merecedor. Sou merecedor de ir para o inferno, sim. Se olhar para mim, eu falo assim, não, eu sou. Mas Deus quer que eu tenha certeza. Não é por nada que eu sou, por nada que eu tenha feito, mas pela sua graça e misericórdia que me salvou, que Ele me colocou ali na cruz, através do Senhor Jesus Cristo. Eu estava em Cristo, eu morri com Ele, fui sepultado com Ele, Ele me enviou um penhor para estar comigo, para me garantir. Ele fez tudo isso. Então a intercessão do Senhor Jesus Cristo está baseada na sua obra de sumo sacerdote, e Ele intercede por nós baseado naquilo que Ele fez, aquele que morreu, foi pago o preço. Tá, Ele fez tudo isso, sim, está certo, mas eu já paguei, já está tudo pago, tá, merece ir para o inferno, sim, mas já está tudo pago, eu já paguei. Jesus Cristo falando, Jesus Cristo intercedendo por nós. Você não pode condenar, porque eu já justifiquei, eu já fui condenado no lugar dele. Glória a Deus, irmãos. Você que creu no Senhor Jesus Cristo, você que é salvo, você já foi condenado em Cristo. Você entende isso? Entende isso que aconteceu? Já foi condenado, já foi pago o preço em Cristo. Portanto, veja, por isso está bem claro aquele versículo. Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Faz sentido agora? Melhor ainda o versículo, não faz? Para os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Então, se você está em Cristo, Ele quer te dar segurança. Não olhe para si, senão você não vai ter segurança. Certo? Olhe para a obra dele, que Ele fez. Quem nos condenará? O antes? Foi Ele quem morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. O nosso Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos defender de qualquer acusação ou de condenação. Pelos 3 fatores já estudados, e agora Ele tem o ministério de intercessor, cumprindo mais uma etapa do seu ministério de mediador. Então, Ele é agora intercessor.
como se fosse um advogado de defesa, certo? Só que um advogado que é muito mais do que um advogado, porque ele é o advogado, aquele que sofreu a ação de condenação sobre si. Em Hebreus 1:3 fala assim: ele é o resplendor, falando do Senhor Jesus, resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, o Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito purificação dos pecados, ele fez isso na cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele fez essa purificação dos pecados e está assentado à direita de Deus para interceder por nós. Hebreus 9:7-12. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, se no segundo aqui está falando, está se referindo ao templo, né? Tinha o primeiro, a primeira parte do templo, no segundo seria lá onde é o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Então no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isso, uma parábola para a época presente. E segundo esta, se ofereceu tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que está comparando aqui, se você for ver o livro de Hebreus, ele é sempre mostrando Cristo é superior a alguma coisa ali. Todos eles começam superior aos anjos, superior tabernáculo superior, superior à aliança, etc. e tal. Ele é superior a tudo, certo? Então, ele está mostrando aqui que ele é superior, sacrifício superior a aquilo que era oferecido. Aquele sangue que era oferecido uma vez por ano, ele vai comparar aqui e dizer que ele ofereceu o seu sangue uma vez por todas. Uma vez por todas foi oferecido. E importante então que ele é sumo sacerdote, ele é aquele que oferece o sacrifício, só que o sacrifício é dele mesmo. Ele é o sacrifício e o cordeiro. Entende isso, irmãos? Ele é o sacrifício e ele, ao mesmo tempo, é o cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue que foi oferecido é o sangue dele. Então não é o sangue de um animal, que está falando aqui, sangue de animal jamais pode purificar, jamais pode aperfeiçoar aquele que presta culto. Era só uma figura daquele que é perfeito, daquele que haveria de vir. Todos aqueles sistemas de sacrifícios estavam na lei exatamente para mostrar o seguinte: havia um intercessor, havia um mediador, havia um substituto, mas esse substituto de animais ali, eles tinham que ser repetidos sempre, mas haveria um sacrifício que seria perfeito, que seria oferecido uma vez por todas, uma única vez, e é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Verso Hebreus 10, 11 e 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então veja, ele ofereceu um único sacrifício para sempre pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele ofereceu o sacrifício uma vez por todas, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Então o seu sacrifício é suficiente, o sacrifício de Jesus, e ele intercede por você, intercede por mim, baseado no seu sacrifício.
baseado no que ele fez na cruz do Calvário. Santificados aqui se refere àqueles que foram separados para Deus. O processo de santificação é diferente, tá? Então, o processo de santificação é a obra nossa, mas aqui já fomos santificados, certo? Já fomos separados, já fomos justificados. E aí agora, quando eu sou salvo, tenho essa convicção, tudo, estou em Cristo Jesus, aí esse processo começa no dia da minha salvação. Aí vai ser a questão de experiência minha. Eu vou, através das minhas ações, das minhas obras, eu vou estar sendo santificado, porque eu ainda estou no corpo de Adão. Estou ainda no corpo da carne. Ainda estou naquele corpo, apesar de estar em Cristo ainda, mas eu ainda vivo no corpo do pecado. Eu ainda não saí deste corpo. Eu ainda não fui glorificado como Cristo foi glorificado na minha experiência. Certo? Por isso eu ainda tenho que lutar contra o pecado. Ainda estou na presença do pecado, ainda tenho que lutar contra o poder do pecado. E às vezes, então, por isso que às vezes ainda, mesmo nessa situação de salvos, cometemos pecado, e o diabo às vezes, ele intenta acusação. Mas Deus está provando que mesmo que ele faça isso, nós estamos em Cristo. Ele me justifica pela minha posição, que eu tenho como nova criatura, de estar em Cristo Jesus. 1 Pedro fala para nós o seguinte: eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicados. Quando Pedro fala eleitos segundo a presciência de Deus, segundo o decreto de Deus, lembra daqueles 5 pontos que nós estudamos? Certo? Deus me colocou como um novo homem, uma nova nação, um novo grupo. Não é mais aquele que estava em Adão. Agora eu sou um grupo que ele selecionou, que ele elegeu, que ele salvou, e para que realmente se torne então o seu povo. Hebreus 7:23. Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, pode continuar para sempre e tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por esse chegam, vivendo sempre para interceder por nós. Então veja, o Senhor Jesus Cristo, como sacerdote que foi colocado para sempre, sacerdócio eterno. Os sacerdotes antigos, os sumos sacerdotes, todos eles tinham prazo de validade. Eles vinham exercer o sacerdote, bem ou mal, né? Sejam uns bons, outros não se exercia muito bem, mas todos eles morriam. Morria aquele que fazia bem, morria também aquele que fazia o mal, né? Que não fazia da forma perfeita. Mas todos morriam. Nenhum deles poderia permanecer para sempre. Mas está falando assim, mas Jesus como sacerdote é superior a esses sacerdotes. Seu sacerdócio é superior. Então ele diz assim: este, no entanto, sempre continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Ele não muda. Por isso também pode salvar totalmente os que se chegam a Deus, porque o seu sacrifício também é superior. O sacrifício que ele oferece também é eterno. O sacrifício de Deus não precisa ser repetido. Sacerdócio eterno, sacerdote eterno, sacrifício eterno, que tem validade eterna. Por isso ele pode viver para interceder por nós. Então a nossa salvação é eterna. Por isso que a Bíblia fala assim: quem nele crê tem a vida eterna. E só posso ter a vida eterna porque o sacrifício tem validade eterna. O sacerdote que vive para interceder por mim é o sacerdócio eterno. Os irmãos estão entendendo como é grandioso esse versículo e essa fala do apóstolo? Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a confissão.
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então está falando que ele, como sumo sacerdote, ele foi homem como nós. Ele foi tentado como nós. Mas ele não cometeu pecado. Então ele não tinha que oferecer, o seu sangue não foi para eles, para salvar ele. Porque o sumo sacerdote oferecia tanto para si, sacrifício tanto para si como para os outros. Ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele não cometeu pecado. É o sacrifício imaculado, perfeito. Assim como aquele sangue dos cordeiros, o sacrifício deles não era para eles mesmos. Certo? Até certo ponto, era para os homens, só que tinha prazo de validade. E aí ele chega no versículo 16 e fala assim: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então podemos chegar a ele confiadamente. Então é isso que a pessoa pode fazer. Chegue-se a Cristo com confiança, certo? Junto ao trono da graça, confiadamente, para recebermos misericórdia, a fim de para socorro em ocasião oportuna. Então, porque já foi feito o sacrifício perfeito, já foi feito o sacerdócio perfeito. Então, o convite para o pecador é: acheguemos-nos a Ele, para recebermos socorro em ocasião oportuna. E se você já é crente, você vai estar sempre chegando, você já está nele, chegue-se a Ele também em oração. Então Deus, o Filho, é o único que em sua pessoa tem 3 ofícios. Ele é profeta, ele é sacerdote e é rei. Ele tem os 3 ofícios, ele exerce os 3 ofícios. Seu sacerdote foi muito bem explicado em Hebreus, capítulo 7 e capítulo 8. Eu sugiro que os irmãos deem isso em casa, porque o seu sacerdócio não é segundo o sacerdócio levítico, porque o sacerdote levítico, todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, e o sumo sacerdote descendente de Arão. E o Senhor Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá. Então, como que ele pode ser sumo sacerdote? Então, o argumento disso está no capítulo 7 e 8 capítulo 7 e 8 de Hebreus, me mostrando que ele é sumo sacerdote segundo a ordem, outra ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque lá, no início, quando não existia nem Levi, ninguém, só existia Abraão, apareceu um sumo sacerdote lá. Quando Abraão chega lá da matança dos reis, né, que ele participou daquela guerra lá para libertar seu sobrinho Ló. Então apareceu para ele lá o sumo sacerdote, chamado Melquisedeque. E ele foi reconhecido por Abraão como sacerdote, como sumo sacerdote. Tanto é que Abraão reconheceu a superioridade daquele homem, tanto é que ele ofereceu para ele, deu a ele o dízimo de tudo. Então aqui o argumento ali no capítulo 7 e 8 foi que Levi também ofereceu os dízimos, deu o dízimo também na pessoa de Abraão. Então Levi é inferior a Melquisedeque. Então mostrando que Jesus Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, certo? É outra ordem de sacerdócio, não é a mesma ordem araônica, certo? Então isso é maravilhoso quando você vai ler lá, capítulo 7, capítulo 8. Se você ler lá e ainda ficar em dúvida, depois você pode perguntar, tá? E a gente pode esclarecer melhor para você. Mas é maravilhoso, nós sabemos então, ele é sumo sacerdote, ele é o sacrifício, ele é sacerdote superior
a Arão. Certo? Sacerdote superior a Arão. Está acima de Arão, acima dos levitas, acima de qualquer sumo sacerdote. Tanto porque ele não cometeu pecado, mas também baseado na sua ordem. A ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Arão. Amém? Por isso, então, ele vive para interceder por nós. E ele tem, porque ele intercede, porque tem toda a base na sua obra, naquilo que ele fez por você. Amém? Louvado seja o Senhor, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Em nome do Santo do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos agora. A gente só trocou de lugar porque o pastor Adson vai tocar, mas o pastor conseguiu convencer, né, a respeito do início, né, que ele ia conseguir argumentar do porquê que o Espírito Santo tem a ver com esse versículo de Romanos. Para finalizar o culto, irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino do mês.